Bom, olá a todos. Esse vídeo eu vou fazer com captura de tela. Esse aqui é um artigo do El País, do jornalista Oliver Stockel. E eu achei muito interessante o artigo dele, onde ele analisa assim, por que votamos em Hitler, né? Onde ele dá uma analisada, né? Como que o Hitler conseguiu chegar ao poder, mesmo a Alemanha sendo na época um país com um avançado nível educacional, com grandes cientistas, doutores, etc. E eu acho interessante, né, a gente aqui no Brasil ler um pouco sobre isso, não querendo fazer associação com nenhum político, tá, nem de direita, nem de esquerda, nem ninguém, nem o presidente atual, mas eu acho interessante para as pessoas verem como é perigoso quando o povo elege um líder populista e sem preparo, que não entende como funciona uma democracia, política internacional, essas coisas, que é o caso do Hitler. E é claro que vale também para qualquer época e para qualquer candidato, tá? Então eu vou fazer uma leitura aqui do artigo e de vez em quando eu vou tecer alguns comentários ao longo do artigo, tá bom? Ao longo da década de 20, Adolf Hitler era pouco mais que um ex-militar bizarro de baixo escalão, que poucas pessoas levavam a sério. Na Primeira Guerra Mundial, o Hitler quase morreu, para quem não sabe. Uma bomba explodiu na linha de trincheira, quase em frente a ele. E inclusive ele ficou meio debilitado na época por causa disso. Ele era conhecido principalmente por seus discursos contra minorias. Aqui minorias, o Hitler, para quem não sabe, ele fazia discursos na chancelaria, onde ele criticava os gays, judeus, comunistas, ciganos, etc. Era praticamente a base, né, do arianismo. Políticos de esquerda, ele também tinha uma cruzada anticomunistas, pacifistas, feministas, gays, elite progressistas, imigrantes, a mídia e a Liga das Nações, que é a precursora das Nações Unidas. Inclusive, só um PS aqui, né, naqueles campos de concentração nazistas, não tinha só judeus, tinha tudo isso, tinham gays, tinham comunistas, ciganos, etc. Ou qualquer um que se opunha ao regime nazista, né? Em 1932, porém, 37% dos eleitores alemães votaram no partido de Hitler. Ou seja, praticamente um terço, né? A nova força política dominante do país. E só um detalhe aqui, ó, quem ganhou os votos foi o partido, né? O partido nazista. Na verdade, o Hitler mesmo ele não teve votos o bastante, tá, para chegar ao poder. Em janeiro de 1933, ele tornou-se chefe de governo. Por que tantos alemães instruídos votaram em um patético bufão que levou o país ao abismo? Em primeiro lugar, os alemães tinham perdido a fé no sistema político da época. Por que, Ronaldo? Porque a Alemanha estava numa grande crise por causa da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha teve que pagar muitos tributos aos países vencedores. Então a Alemanha tinha uma superinflação. Segundo os historiadores, foi uma das mais altíssimas da época. Da história da Europa, né? A superinflação alemã. A jovem democracia não trouxera os benefícios que muitos esperavam. Aqui, jovem democracia, porque antes disso a Alemanha tinha um outro sistema, tá? Antes da unificação de Alemanha por Otto von Bismarck. Então, na época de Hitler, a democracia ainda era uma coisa relativamente recente para os alemães. Muitos sentiam raiva das elites tradicionais, cujas políticas tinham causado a pior crise econômica na história do país. Buscava-se um novo rosto. Um antipolítico promoveria mudanças de verdade. Muitos dos eleitores de Hitler ficaram incomodados com seu radicalismo, mas os partidos estabelecidos não pareciam oferecer boas alternativas. Então, mesmo as pessoas que achavam o Hitler muito radical por causa dos discursos dele, elas não tinham muita alternativa, né? Era ele ou pior, né, digamos assim, politicamente. Em segundo lugar, Hitler sabia como usar a mídia para seus propósitos. Contrastando o discurso burocrático da maioria dos outros políticos, o Hitler usava uma linguagem simples, né, uma linguagem vulgar, popular. Ele não era tão erudito como os outros políticos. Ele espalhava fake news e os jornais adoravam sugerir que muito do que ele dizia era absurdo. Hitler era politicamente incorreto de propósito, o que o tornava mais autêntico aos eleitores. Ou seja, ele falava as coisas sem papas na língua. Então isso que para uns poderia se soar como uma pessoa tosca, né, ou grossa ou ignorante, para muitos da época soava como uma pessoa verdadeira, né? Tá vendo? Ele fala a verdade, ele não tem papas na língua, mais ou menos assim. Cada discurso era um espetáculo. Diferente dos outros políticos, ele foi recebido com aplausos de pé onde quer que fosse, empolgando as multidões. Então ele se tornou muito popular. Como escreveu no seu livro Minha Luta, né, o Mein Kampf, toda a propaganda deve ser apresentada de uma forma popular. Não está acima das cabeças dos menos intelectuais daqueles a quem é dirigida. A arte da propaganda consiste precisamente em poder despertar a imaginação do público através de um apelo aos seus sentimentos. Em terceiro lugar, muitos alemães sentiram que seu país sofria com uma crise moral
E Hitler prometeu uma restauração. Pessoas religiosas, sobretudo, ficaram horrorizadas com a arte moderna, que começou a surgir naquela época na Alemanha, e os costumes culturais progressistas, que surgiram por volta dos anos 20, época em que as mulheres se tornavam cada vez mais independentes e a comunidade LGBT em Berlim começava a ganhar visibilidade. Então aqui houve um choque, né, de gerações, né? Começou um movimento LGBT, que já tinha lá na América, lá dos hippies, aquelas coisas todas, no começo do século passado. E na Alemanha isso se chocava com os conservadores alemães. Tá? Os conservadores sonhavam em restabelecer a antiga ordem. Os conselheiros de Hitler eram todos homens heterossexuais brancos. As mulheres, ele argumentou, deveriam se limitar a administrar a casa e ter filhos. Homens inseguros podiam de vez em quando quebrar vitrines de loja, cujos donos eram judeus, para reafirmarem a sua masculinidade. Era o que acontecia na Alemanha. E em quarto lugar, apesar de Hitler fazer declarações ultrajantes, como a de que judeus e gays deveriam ser mortos, que ele falava isso de uma forma bem espontânea, muitos pensavam que ele só queria chocar as pessoas. Muitos alemães que tinham amigos gays ou judeus, por exemplo, votaram no Hitler, porque eles estavam confiantes de que ele nunca implementaria suas promessas. Ele fala isso, mas na verdade na prática ele faz diferente. Esse era o pensamento da época, entendeu? Por mais absurdo que fossem as declarações de Hitler, as pessoas não achavam que ele ia implantar na prática. Simplista, inexperiente e muitas vezes tão esdrúxulo, que até mesmo seus concorrentes riam dele. Hitler poderia ser controlado por conselheiros mais experientes, ou ele logo deixaria a política. Afinal, ele precisava de partidos tradicionais para governar. Em quinto, Hitler ofereceu soluções simplistas que, à primeira vista, faziam sentido para todos. O problema do crime, argumentava, poderia ser resolvido aplicando a pena de morte e pronto, com mais frequência, e aumentando as sentenças de prisão. Tem bandido, é só matar e pronto. Simples. Essa era a visão dele. Problemas econômicos, segundo ele, eram causados por atores externos e conspiradores comunistas. Quer dizer, a Alemanha está ruim porque os ingleses opuseram altas taxas na gente após a Primeira Guerra Mundial. A culpa são deles. E os comunistas estão tentando acabar com a gente. Basicamente assim era a visão dele. Os judeus, que representavam menos de 1% da população total, eram o bode expiatório favorito, porque os judeus eram banqueiros, eles administravam grandes coisas na Alemanha, desde galerias de arte, etc. e tal, jornais. Então os judeus eram o bode expiatório favorito de Hitler. Os alemães verdadeiros não deviam se culpar por nada. Não é culpa nossa, é culpa das comunistas. Tudo foi embalado em slogans fáceis de lembrar. Alemanha acima de tudo. Aqui em alemão, essa frase inclusive fazia parte do hino da Alemanha, né? Deutsch, eu não me lembro o resto. Mas hoje em dia ela não faz mais parte do hino da Alemanha por causa do nazismo, tá? Mas essa frase aqui foi o slogan que ele pegou do hino alemão. Eu não sei se foi ele que colocou no hino ou se ele pegou do hino. Mas dizia Deutsch, Deutsch, não sei o que. Era do hino alemão. Renascimento da Alemanha. Um povo, uma nação, um líder, né? Führer. Em sexto lugar, as elites logo aderiram a Hitler, porque ele prometeu e implementou um atraente regime clientelista, cleptocrata, que beneficiava grupos de interesses especiais, os amigos do Führer. Os industriais ganharam contratos suculentos que os fizeram ignorar as tendências fascistas de Hitler, ou seja, um toma lá da cá. Em sétimo, mesmo antes da eleição de 32, deixa eu só abrir aqui um pouquinho por causa da... Aqui, sim. Mesmo antes da eleição de 32, falar contra Hitler tornou-se cada vez mais perigoso, porque ele era idolatrado pelo povo. Heil Hitler! Jovens agressivos que apoiavam Hitler ameaçavam os oponentes, limitando-se inicialmente ao abuso verbal, a xingar. Por exemplo, se você falasse mal de Hitler, você é comunista, vai para a União Soviética, mais ou menos assim. Mas logo passando para a violência física. Muitos alemães que não apoiavam o regime preferiam ficar calados para evitar problema com os nazistas, porque começou a ficar um ambiente tenso, o que não é muito diferente, né, do que nós já vimos no Brasil em alguns momentos. 12 anos depois, com 6 milhões de judeus exterminados e mais de 50 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra Mundial, muitos alemães que votaram em Hitler disseram a si mesmo que não tinha ideia de que ele traria tanta miséria ao mundo. Se soubéssemos que ele mataria pessoas ou invadiria outros países, eu nunca teria votado nele, contou meu amigo da minha família. Mas como você pode dizer isso, considerando que Hitler falou publicamente de enforcar criminosos judeus durante a campanha? Qual é a desculpa? Perguntei. A pessoa respondeu.
Eu achava que ele era um pouco mais que um palhaço, um trapaceiro. Minha avó, cujo irmão morreu na guerra, responderia. De fato, uma análise mais objetiva mostra que justamente quando era mais necessário defender a democracia, os alemães caíram na tentação fácil de um demagogo patético que fornecia uma falsa sensação de segurança e muito poucas propostas concretas de como lidar com os problemas da Alemanha de 32. Diferentemente do que se ouve hoje em dia, Hitler não era um gênio, não passava de um charlatão oportunista que identificou e explorou uma profunda insegurança na sociedade alemã. Só um adendo aqui ao que o jornalista diz aqui no blog, a Alemanha, na verdade, ela melhorou economicamente, né? Parece que depois que os nazistas chegaram ao poder, eles conseguiram dar uma controlada na superinflação, equilibrou os preços, né? Melhorou o custo de vida, o que ajudou inclusive a aumentar a popularidade do Hitler, né? A economia para um líder pesa muito. Hitler não chegou ao poder porque todos os alemães eram nazistas ou antissemitas, não. Ele chegou porque muitas pessoas razoáveis fizeram vista grossa. O mal se estabeleceu na vida cotidiana, porque as pessoas eram incapazes ou sem vontade de reconhecê-lo ou denunciá-lo, disseminando-se entre os alemães, porque o povo estava disposto a minimizá-lo. Antes de muitos perceberem o que a maquinaria fascista do partido governista estava fazendo, ele já não podia ser mais contido, porque aí já era tarde demais. Então eu vou deixar o link aqui desse artigo na descrição. É um artigo muito bom que mostra os perigos de um líder populista idolatrado pelo povo como um Führer, como um salvador, e que muitas vezes é um líder que você não pode nem falar nada, que senão você já é taxado, é xingado, é agredido, e como isso levou à queda, né, de um país, de uma nação alemã. Eu achei muito interessante. Vou deixar o link aqui na descrição. Espero que vocês gostem, ok? Paz a todos.